Munisciência. Bom, vamos dar início ao segundo e último painel do dia de hoje. Iniciativas promovidas por universidades em prol da modernização da gestão pública municipal. Para conduzir a mesa, professor Humberto Falcão, do Instituto Publix, como convidados, Ricardo Hermani, da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, Giovanni Weber, coordenador-geral da Casa dos Prefeitos da Universidade Federal de Viçosa, e Marcelo Dutra, da Universidade do Amazonas. Passo a palavra ao professor Humberto Falcão para que possa dizer como vai funcionar essa mesa. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a CNM pela realização dessa iniciativa, que acabou culminando com esse seminário sobre iniciativas inovadoras na gestão municipal. Muito louvável que a CNM tenha uma preocupação a respeito desse tema da inovação, que é absolutamente essencial a qualquer tipo de atividade. O mercado, por exemplo, a valoriza de uma maneira essencial, e cada vez mais a administração pública se dá conta de que inovação também é uma das grandes saídas que nós temos para superarmos os problemas e avançarmos no sentido de gerar valor público, não é? Certamente, esse tema também da universidade e da gestão pública é um tema extremamente vibrante e palpitante, né? Eu estou muito satisfeito de estar aqui ladeado pelos meus colegas, né, o professor Ricardo Hermani, né, professor Giovanni Weber, professor Marcelo Dutra, né, que vão nos contar, nos trazer aqui experiências muito interessantes. Nós vamos ter um painel num formato um pouco mais tradicional, né, comparativamente ao painel anterior, que foi um painel bastante dinâmico, muito bom. Esse eu espero que seja dinâmico também, mas ele vai ser dinâmico de uma outra forma. Cada apresentador trouxe aqui uma apresentação, né, terá 15 minutos para expor a sua apresentação, e, após essas apresentações, nós abriremos o debate à plateia. O meu papel aqui, como foi originalmente encomendado pelo Gustavo, né, ele me telefonou, se eu poderia moderar a mesa, né? Eu digo, será um prazer comparecer, mas eu preferia que, em vez de moderados, as pessoas estivessem mais exaltadas, né, para fazer as suas apresentações. Eu prefiro ser mais um exaltador e um provocador do que propriamente um moderador, tá certo? Então, o tema é muito amplo, o tema é muito quente, né, a universidade e a gestão pública. O tema toca, eu diria assim, nos brios da universidade, né, que é a casa do saber, da produção, da disseminação de conhecimento, é a casa das artes e das ciências, né, é a casa da inovação, em última análise, né. A universidade tem esse papel de criar coisas. E, ao mesmo tempo, eu diria, em sendo a casa das artes, das ciências, do saber, da inovação, né, a universidade é uma parte ativa e vibrante da sociedade, né, que não pode ser diferenciada disto ou daquilo. A universidade, ela faz parte constitutiva da sociedade. E, nesse sentido, cabe a ela, obviamente, atuar vibrantemente no sentido positivo de melhorar a sociedade, de ajudar a sociedade a solucionar os seus problemas, né? Então, eu creio que o que a gente vai ver aqui são demonstrações desse caráter mais genuíno da universidade e, ao mesmo tempo, provas do seu potencial de fato, interferir positivamente na vida das pessoas e do sistema produtivo também, não é? Sem mais delongas, eu passo a palavra para a primeira apresentação, né, do professor Giovanni Weber, sobre a Casa dos Prefeitos, né? Por favor. Bom, obrigado, professor Humberto, e ao companheiro Marcelo e desculpe, Ricardo, por essa oportunidade, e principalmente a CNM por essa oportunidade de apresentar esse projeto nosso. E também é uma forma, a Universidade Federal de Viçosa agradece essa possibilidade de mostrar esse trabalho iniciado em 2009. E eu só queria fazer uma colocação em relação ao que foi colocado no painel anterior. Eu não pude participar de manhã porque eu cheguei ao 12h30, mas eu notei que as propostas vencedoras elas tiveram
dois pontos em comum, todas elas. Uma sobre o envolvimento humano do servidor como protagonista. E o envolvimento humano gera comprometimento. Então, acho que parabenizar as administrações com essa visão desse envolvimento. E outro, que há uma conexão óbvia com a produção do conhecimento e com a ciência, que é aí que eu acho que entra o papel da universidade. Meu nome é Giovanni, eu sou técnico de nível superior da universidade. A Casa dos Prefeitos foi idealizada pelo então reitor, professor Luiz Cláudio Costa. Eu era assessor especial dele na reitoria, e ele hoje é o secretário executivo do MEC. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, porque tem muito texto, e eu vou pular alguns slides. Eu ainda enxuguei, mas, pelo tempo, eu preciso ser breve. Eu acho melhor até eu levantar um pouco para poder acompanhar. Tá bom? Bom, gente, para mudar o slide, Pois é, mas agora foi. Bom, vamos lá. A Universidade Federal, ela tem o tripé básico de ensino, pesquisa e extensão. Então, o artigo 2º da UFV, e eu acredito que a maioria das universidades públicas, é que, por meio do Sistema Indissociável de Educação, Pesquisa e Extensão, tem por objetivos, no inciso 4º, estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades do ensino, da pesquisa e da extensão. Isso é o Estatuto da UFV. Essa inauguração que houve da Casa dos Prefeitos no dia 24 de abril de 2009. Nesse auditório estiveram presentes cerca de 650 representantes de 650 municípios. Bom, a missão da Casa dos Prefeitos é institucionalizar o relacionamento entre a UFV e os municípios, promovendo uma interface com a realidade municipal e considerando uma parceria institucional voltada para o desenvolvimento e mudança. Então, na verdade, o que nós trabalhamos na Casa dos Prefeitos? Nós não temos nenhum critério de associação com nenhum município, nós não temos um critério de pagamento mensal com nenhum município. Os serviços da Casa dos Prefeitos, eles são basicamente serviços de gestão de relacionamento e de entender qual é o capital intelectual dentro da universidade que pode atender a uma determinada demanda de um determinado município. Então, a nossa função é gerir esse relacionamento entre o município e a universidade. Nossos eixos de atuação são esses: apoio ao desenvolvimento regional e municipal, cursos de capacitação, que são gratuitos, e mapeamento e aplicação de editais. E essa terceira, que é o mapeamento e aplicação de editais, a nossa intenção era criar um radar de editais. Durante algum tempo ele funcionou, e depois ele parou, e vou explicar depois por quê. Nós temos 3 princípios norteadores dentro da casa, que é o da relevância ou da responsabilidade social, onde a universidade, como instituição, ela produz e difunde conhecimentos de forma socialmente inclusiva, e deve buscar essa inserção integrada, tornando-se estratégica para o desenvolvimento social. O que é isso? A universidade pública, ela é paga com os impostos dos cidadãos. A universidade, ela não visa o lucro. O lucro dela é o quê? É a pesquisa, é o ensino e a extensão. Então, é uma forma que a universidade tem de devolver esse investimento para a sociedade. Isso é quando o professor Humberto falou que atinge o brio da universidade, ele foi no ponto nevrálgico mesmo. A questão de projetos extensionistas da universidade para atender a sociedade em geral é um ponto bastante nevrálgico. O segundo princípio norteador é o da interinstitucionalidade, ou seja, a gente não trabalha sozinho, nós temos que fazer sempre o relacionamento entre as instituições, entre, se for o caso, prefeituras, se precisar com a associação de produtores, se precisar com o sindicato, com associações microrregionais, com a própria Associação Mineira de Municípios, lá em Minas, que foi nossa parceira e vai retornar a ser. E o princípio da modificabilidade, que a gente tem, de alguma forma, o esforço que a gente está implementando naquele projeto, ele tem que alterar a realidade social e econômica desse projeto que foi buscado para a gente. Bom, o objetivo básico da Casa dos Prefeitos, na verdade, é um locus institucional para discussão de projetos voltado às administrações municipais. Então, o que a gente
entendeu com a Casa dos Prefeitos. Seria a porta de entrada para o relacionamento com o município. Porque muitos prefeitos, às vezes, entram numa universidade, são amigos de algum professor, de algum técnico, de algum estudante, e conseguem essa relação de tentar estabelecer um projeto com a universidade. Mas a grande maioria não. Então, a Casa dos Prefeitos é a porta de entrada e de recepção dessas demandas. E o outro objetivo nosso é promover assessoria técnica e apoio logístico por meio da interação entre os corpos docente, discente e técnico da UFV e das prefeituras municipais. Para nós, na universidade, é muito importante, um dos pontos que vocês também vão ver à frente, é o fato da gente gerar dentro do nosso estudante. Hoje a gente tem, devemos ter mais ou menos, entre graduação e pós-graduação, em torno de 15 mil estudantes. Então, a gente tenta colocar dentro desses estudantes a ideia de trabalhar a questão da municipalidade, para ele, esse conhecimento que ele está recebendo, para ele devolver para o município onde ele trabalha também. Além disso, fomentar a interação da universidade com as prefeituras em torno de processos técnico, jurídico, burocrático e administrativo. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como é que é essa construção jurídica do relacionamento da universidade com o município. E aí é o que eu falei para vocês, desenvolver um capital intelectual vocacionado para a administração municipal. Isso aqui é um exemplo claro de um problema que nós nos deparamos e, ao mesmo tempo, é um exemplo claro de como os municípios estão atuando em forma de consórcio, que foi muito falado agora aqui. O território do Alto Suaçuí Grande, em Minas, ele fica depois da cidade de Itabira e abaixo do Vale do Jequitinhonha. Eles estão fora de qualquer política pública, eles estão numa zona de sombra, ali onde não é alcançada pelo Banco do Nordeste, por exemplo. E eles atuam de forma conjunta. São 7 municípios pequenos, são 7 prefeitos, 7 vice-prefeitos e 7 presidentes de câmaras. Eles chamam de G21 na reunião. A primeira coisa que nós fizemos foi um diagnóstico da vocação agrícola lá, porque é uma bacia leiteira. Nós fizemos o diagnóstico. Só que, quando a gente fez o diagnóstico, o que nós descobrimos no levantamento? Eu estou trazendo isso para vocês, porque pode ser uma questão de vocês, administradores, também pensarem nisso. É uma bacia leiteira onde produz muito queijo, o queijo todo ele é clandestino. Bom, e nós propusemos várias ações para que pudesse levar uma forma de conhecimento diferenciada de segurança alimentar, etc., para essa bacia leiteira. Qual que foi o grande problema que nós nos deparamos? O alto nível de analfabetismo adulto. O que acontecia com isso? O que acontece com isso? A absorção de conhecimento fica comprometida. Então, assim, nós da universidade, os técnicos e os professores que atuam diretamente com essas comunidades, a gente tem que fazer um trabalho anterior de educação para erradicar o analfabetismo adulto, principalmente entre os produtores rurais. Então, assim, a gente foi para tentar resolver um problema e detectamos um mais profundo ainda. Rapidamente agora, como é que é feito esse acesso à Casa dos Prefeitos? Há um contato prévio, lá na Casa dos Prefeitos, onde é feita uma formalização de demanda. A gente identifica e discute com os especialistas da área relacionados à demanda do prefeito um plano de ação. Os especialistas e os alunos vão para a prefeitura. Essa visita é custeada pela prefeitura. Tá? A prefeitura paga a ida do pessoal lá. Em seguida, é feita a elaboração de um plano de trabalho. Esse plano de trabalho é encaminhado pela universidade, pela Casa dos Prefeitos, à prefeitura, e a prefeitura aprova ou não. No caso de aprovação, deve ser uma aprovação expressa, e essa aprovação, esse documento, dá início ao convênio. Aí, qual que é a forma de relação do município com a universidade? É a Universidade Federal de Viçosa, o município e a fundação que é ligada à universidade. Sem gestão de recursos, se às vezes é só apenas uma transferência de conhecimento, alguma coisa assim, é direto o UFV com o município. E existem as recomendações do TCU para isso. Quais são as recomendações? Antigamente, a gente poderia fazer o que eles chamavam de convênio guarda-chuva. E, debaixo desse convênio guarda-chuva, colocavam-se os termos aditivos específicos. Hoje, não. Hoje,
Cada convênio para cada objeto é um convênio diferente. Isso significa que, se um município tiver 2 ações com a universidade, vão ser 2 convênios. Isso são recomendações do TCU. Bom, até hoje nós realizamos 49 cursos e atendemos, até hoje, cerca de 3.500 pessoas. O público são esses prefeitos, vices, assessores, secretários, etc. Como é que funcionam os cursos? Normalmente, as prefeituras nos pedem que precisam se qualificar em alguma área. Legalização fundiária, agroindústria familiar, microdestilarias de álcool. Eu estou falando aqui uma coisa voltada mais para a agricultura, porque eu vi pouca discussão sobre agricultura aqui, e a gente tem um perfil bastante vocacionado para a questão agrícola. Claro que para as outras áreas também. Esses cursos realizados, eles são os funcionários ou secretários vão para a universidade, nós não cobramos inscrição, não cobramos nada, eles vão para a universidade, o professor dá esse curso, evidentemente que os gastos do funcionário correm por conta da prefeitura, o professor dá esse curso é inscrito no RAEX da universidade, e eles voltam com um certificado. Agora, quais são os pontos fracos que a gente detectou nesses 6 anos de existência? E também para avisar para vocês que nós estamos numa fase de transição. A universidade criou um Instituto de Políticas Públicas e a Casa dos Prefeitos deve fazer parte de um outro contexto que provavelmente se chame Observatório das Cidades. Quais são os pontos fracos que a gente detectou nesse tempo? Primeiro, o timing, a velocidade entre o pesquisador e a necessidade do município. Eu estou trocando essas informações, essas ideias com vocês, porque vocês, de alguma forma, também vão trazer um feedback para nós, para nos ajudar a tentar superar esses pontos fracos. Porque o pesquisador ou o professor, ele faz ensino, pesquisa e extensão. A Casa dos Prefeitos é, por excelência, um projeto de extensão. Pode vir a ser pesquisa, mas ainda não aconteceu. Mas esse timing entre o pesquisador e a necessidade do município é uma coisa que a gente tem que vencer. O outro ponto é a burocracia excessiva. Hoje, para assinar um convênio com a universidade, diminuiu muito tempo, mas leva 60 dias. A minha função dentro da casa também é isso, agilizar o processo jurídico dentro da universidade. Porque, além de tudo, além de passar pela fundação, tem que passar pelo conselho departamental, pela pró-reitoria, pelo centro de ciências e, por fim, para a reitora. Um outro ponto que a gente sentiu na pele isso. Eu vou exemplificar um caso concreto sem citar a cidade. A falta de continuidade nas administrações. Substitui o prefeito não dá sequência àquilo que foi iniciado na administração anterior. Aconteceu numa cidade o caso de MMP, Produtos Minimamente Processados. Nós temos um departamento de biologia vegetal que tem uma especialização ali, que ele como montar indústrias de produtos minimamente processados. E nós montamos um projeto, junto com que antigamente tinha um projeto em Minas chamado Minas Sem Fome. Essa Minas Sem Fome deu o maquinário. Nós montamos um projeto, uma prefeitura X ia ceder o CVT local para montar essa fábrica. Nós fizemos 8 ou 9 reuniões com 11 associações de produtores rurais, associações microrregionais, com toda a sociedade civil organizada que pudesse se envolver de uma forma ou de outra com a produção agrícola e a produção de produtos minimamente processados que seriam vendidos para o mercado institucional, presídio, hospital, etc. Bom, nós montamos o projeto, conseguimos o maquinário. Quem ia tocar a fábrica, nesse caso, como eu diria? Quem ia tocar a fábrica seriam os filhos dos agricultores. E seria por meio de uma cooperativa, os próprios filhos dos agricultores iam fazer esse trabalho dentro da indústria. Então, vocês imaginam o que ia rodar de estímulo à produção agrícola e na economia regional, que era uma cidade polo, com 11 cidades em volta. Bom, resultado, assumiu o outro prefeito, o projeto simplesmente interrompeu. Não se ventila mais. E isso foi na atual agora, foi 3 anos atrás. Né? Tá bom, então eu já vou. Então, gente, é só para mostrar, isso aqui são os cursos que a gente deu, SEBRAE, etc., etc. As demandas atendidas, 76, prefeituras conveniadas, 28,
as principais áreas, saneamento básico, plano diretor, etc. E é isso. Eu só queria finalizar com uma coisa muito interessante que aconteceu também com o pessoal do Alto Suaçuí. Nós fizemos uma proposta de plano diretor regionalizado. As 7 cidades, a gente vai fazer, inclusive, um plano diretor regionalizado para eles. Qual que é o custo? R$ 160 mil. Então, essa é a vantagem. Alto Suaçuí, fica acima de Itabira e abaixo do Jequitinhonha ali. Desculpa passar o tempo aí. Muito bem, muito obrigado, Giovanni. Excelente apresentação. Eu passo agora a palavra ao... Eu não sei a ordem que puseram as apresentações, que não... Ok, então vamos ao Ricardo Hermani, por favor. Aqui, ó. Bom, rapidamente cumprimentar o nosso moderador, professor Humberto Martins, aos colegas de mesa, dizer que eu me recordo, e está valendo muito para esse momento do dia agora, final de evento, estava comentando com o professor Humberto, como moderador, que ele ia cuidar, em primeiro lugar, do tempo. E eu me recordo de uma palestra, o Gustavo sabe bem, dos eventos da Universidade do Minho, em Portugal, em que, na saída do evento, depois de um preparo, e uma curiosidade, como é que teria sido a palestra, o professor disse: professor Ricardo, meus parabéns pela sua palestra. Eu digo: pronto, agora vai vir um belo elogio. Cumpriste o tempo, né? E parou por aí. Então, enfim, se já cumpriu o tempo, me parece que já é uma boa coisa em função do horário. Mas eu vim aqui trazer alguma perspectiva do debate do municipalismo, do município, no âmbito da Universidade de Santa Cruz do Sul, na perspectiva do direito. E eu fico feliz aqui, antes de ter ouvido o prefeito, que também é da nossa formação jurídica, e sempre é importante o secretário na área de TI demonstrando que é necessário fazer essa comunicação, direito e inovação, direito e informação e gestão pública. Bom, como um bom jurista, eu sou um péssimo elaborador de lâmina, então está aí a lâmina inicial. Queria falar rapidamente do que nos leva, na Universidade de Santa Cruz do Sul, a trabalhar a questão do municipalismo. E aí é preciso pedir licença dos senhores da área tecnológica para dizer o seguinte, que nós, no Brasil, sempre nos vangloriamos de dizer que o Brasil é um Estado federal, trino, com a estrutura de união, estados e municípios, e isso, por si só, nos coloca num patamar de descentralização superior aos demais países, especialmente aos países europeus. Não. Na verdade, o processo de descentralização, o processo de atribuição de importância para os municípios é um processo que vem em outros países também, vem com uma forma muito avançada, e muitas vezes estados e países unitários, como é o caso português, em alguns casos tem mais descentralização do que o nosso caso brasileiro, uma questão que o presidente Paulo Zuccotti sempre coloca, que nós temos na Constituição a ideia do municipalismo e da federação, mas, na verdade, nós operamos, e me lembro bem quando o prefeito falou dos pequenos municípios, o processo de prefeiturização e de dependência, muitas vezes, do mecanismo já tão combatido pela CNM, que é das emendas parlamentares. Então, é importante trazer um princípio que o presidente Paulo Zuccotti tem nos auxiliado a desenvolver muito, que é o princípio da subsidiariedade. Essa palavra, o princípio da subsidiariedade, que tem norteado o espaço dos municípios na Europa. E, a partir daí, um processo contínuo de descentralização que nós verificamos naquele país. Então, esse é o princípio norteador que tem embasado o estudo nosso acerca do municipalismo, do município, na universidade, especialmente no nosso programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, em que nós temos uma disciplina que trata de municipalismo no mestrado e uma disciplina que trata de municipalismo e gestão pública local no doutorado, que é a nota 5 na CAPES. Estamos já pleiteando, trabalhando na avaliação próxima para chegar à nota 6, em que o debate, a pesquisa e a extensão na área do município tem sido um carro-chefe, na medida que a nossa linha de pesquisa fundamental é na área das políticas públicas. E esse processo de estudo
do municipalismo tem sempre caminhado junto com a CNM. Nós temos acompanhado, no caso desse que fala aqui, eu fiz meu mestrado na área do municipalismo, meu doutorado na área do municipalismo e meu pós-doutorado na área do municipalismo. Todas as publicações tiveram apresentação e prefácio do presidente Paulo Zukoski. Então, na verdade, tenho tido esse acompanhamento, esse apoio da CNM para justamente, e antes o colega que me antecedia dizia que o timing entre a pesquisa e a ponta lá do município, às vezes, é um timing distante. E justamente a ideia é o contrário, né? Aproximar esse timing. Tanto é verdade que muitos debates aí, que até tornam questões judiciais envolvendo e apoiando a CNM, têm origem nas nossas pesquisas no âmbito da universidade. Na verdade, esse princípio da subsidiariedade que está na Carta Europeia de Autonomia Local, lá no artigo 4º, item 3, que é muito simples. Regra geral, o exercício das responsabilidades públicas deve incumbir de preferência às autoridades mais próximas do cidadão. A atribuição de uma responsabilidade a uma outra autoridade, no caso do Estado da União, deve ter em conta a amplitude e a natureza da tarefa e as exigências de eficácia e economia. E esse princípio é tido pelo professor mineiro, professor saudoso, professor Baracho, José Alfredo de Oliveira Baracho, como um princípio implícito na Carta Constitucional de 88, a partir das ideias de descentralização, a partir das ideias de democracia e de federalismo. E aí está um paradoxo. E que o presidente Paulo apresentou num debate que ele participou na FEGAN, na Federação Galega de Administração Pública, em que ele dizia exatamente isso. Se, de um lado, em algum momento, os municípios pautaram um debate para ampliação das suas competências, e foi um debate com êxito e tem sido muito ampliado, por outro lado, até que ponto os municípios vão querer mais competência hoje, e a subsidiariedade dá uma regra geral de competência para a esfera local, se não há a contrapartida, o aporte de recursos financeiros. Na verdade, nós vivemos uma crise de engenharia institucional e um grande paradoxo. A defesa da autonomia municipal, de um lado, que é fundamental, importante, está na origem, da essência do município, do municipalismo, mas, por outro lado, o paradoxo da fragilidade da autonomia financeira. Bom, dito já que existe uma preocupação na universidade com esse tema no âmbito, nas esferas do mestrado, do doutorado, com grupos de pesquisa institucionalizados, com apoio da CNM, já contamos lá com a participação, por exemplo, da doutora Helena Garrido, diretora da CNM, o doutor Gustavo sempre é um apoiador muito forte nosso, nós estamos aqui com até alegria lendo na página 11 do material que os senhores receberam, um trabalho que nós já estamos desenvolvendo junto com a CNM, num convênio NISC-CNM, com a Comissão de Descentralização da CGLU, a FLACMA, a Associação de Estudos de Direito Regional Local da Universidade do Minho, em Portugal, uma universidade pública, e a Universidade de La Coruña, em que nós estamos estudando a questão da descentralização na perspectiva da América Latina e na perspectiva da Europa. Citar aqui o doutor Arnaud, do Comitê de Descentralização, Mário Rosales, relacionado à FLACMA, o Antônio Cândido, o Joaquim Rocha e o Pedro Silva, da Universidade do Minho, e o professor Carlos Cano, da Universidade de La Coruña. Numa produção para tentar encontrar, nesse estudo comparativo, formas e alternativas de melhoria da própria autonomia municipal. Eu vendo o prefeito, eu me lembro, prefeito, nós passamos 2 dias, com o apoio da CNM, no município de Caminha, que faz fronteira entre Portugal e Espanha, fazendo o seguinte: finanças no Brasil, finanças Portugal e Espanha. Autonomia Brasil, autonomia Portugal, fazendo os comparativos, a questão da gestão, da inovação, e me chamou muita atenção, o site da Confederação publicou isso. O município de Aveiro, quando foi apontado pelo Tribunal de Contas que não havia no equivalente à lei de responsabilidade fiscal portuguesa, a lei tem uma denominação específica lá em Portugal, e o município de Aveiro fez um investimento em creche, em merenda escolar, sem ter o aporte financeiro necessário. E foi apontado. E o município de Aveiro alegou estado de necessidade, que no direito seria uma excludente, né? E acabou conseguindo que não fosse apontado pelo Tribunal de Contas português. Imagina se a moda pega, né? Porque a questão da dificuldade financeira
ela é uma questão que suplanta o caso brasileiro. Também nesses outros países, a dependência dos fundos de transferência é extremamente significativa. Então, o debate justamente é para tentar encontrar em conjunto situações que possam permitir que nós avancemos no sentido da autonomia. Na graduação, nos cursos de Direito nossos, todos eles já foi ofertado a disciplina de Direito Municipal. A universidade, na mesma linha, talvez não com a experiência anterior, criou o Núcleo de Gestão Pública, o NGP, que tem, então, como objetivo articular essa relação com os municípios, elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão, em várias áreas de atuação aí descritas. É importante, para finalizar, destacar que a Universidade de Santa Cruz do Sul é uma universidade comunitária, segundo a Lei 12.881, de 2013, ou seja, não é privada, mas também não é pública. E a legislação em 2013 criou esse terços de universidades muito comum no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a mantenedora da Unisc, que é a Associação Pro Ensino em Santa Cruz do Sul, tem como seus fundadores, como integrantes, diversos prefeitos, diversos municípios. Então, a nossa aproximação com os municípios é muito significativa, até porque o prefeito ele integra a mantenedora, participa das reuniões do Conselho Superior, tem voto qualificado na eleição para reitor. Então, a proximidade institucional, e não só em Santa Cruz, várias instituições no Rio Grande do Sul têm essa proximidade com os municípios. Sem deixar de citar aqui também, no caso da instituição, um mestrado e um doutorado em desenvolvimento regional. Eu teria aqui também uma lista muito significativa de projetos de extensão, de projetos de pesquisa, mas eu ainda estou com o plano de, na saída, ser cumprimentado pelos senhores, ao menos pelo cumprimento de horário. E dizer que, de fato, nós não podemos, a nossa pesquisa com apoio da CNM é uma pesquisa envolvendo vários países, é uma pesquisa que já tem mais de 10 anos e tem procurado sempre caminhar um pé na academia, o outro pé muito firme, muito próximo da realidade dos prefeitos. Tive muito prazer de já ter tido prefeitos mestres orientando os meus, prefeitos no doutorado, e isso é muito interessante. O presidente Paulo Zuccotti já participou, inclusive, de uma palestra, de um evento em que nossos mestrandos estiveram no exterior, e o presidente Paulo lá, com a sua entonação, com a sua experiência, trouxe pontos muito interessantes num debate que não é só brasileiro, um debate que tem vindo a partir desse movimento europeu. E nós queremos também lançar uma outra semente que o doutor Gustavo está levantando muito bem, e cumprimentar também a doutora Denise, o movimento de criar, a partir da FLACMA, um embrião de discussão de algo parecido com a Carta Europeia de Autonomia Local aqui na América Latina, que foi o tratado internacional a partir do qual começaram a haver modificações profundas nas constituições de diversos países no sentido da autonomia. Não basta dizermos que somos uma federação com um município dotado de ente federado. É preciso levar efetivamente o grande debate do presidente Paulo Zuccotti, tornar os municípios efetivamente detentores de autonomia financeira. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Cumpriu o horário, terminou um pouco antes. Bom, eu passo a palavra agora ao professor Marcelo Dutra, Universidade do Amazonas, por gentileza. Bem, boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Como um bom amazônida, vou ser obrigado a parar constantemente pela água, já tomei 3 garrafas. O ar de Brasília me dá esse problema sério de respiração. E, cumprimentando a mesa, professor Humberto, professor Giovanni, professor Ricardo, nosso pontual debatedor. E cumprimentar minha querida Luma, minha filhinha de 4 anos, que tem a paciência de, aos 4 anos, ver esses marmanjos falar de universidade aqui. Deve ser horroroso. Bem, cadê o... Sabendo que antes de mim haveriam brilhantes debatedores, eu aproveitei para trazer o debate sobre governos locais, que eu estou trabalhando agora numa tese de doutorado
depois de sair da Prefeitura de Manaus, onde ocupei 3 vezes a função de secretário, depois de ter trabalhado no governo do Amazonas. Sou analista ambiental do IBAMA, onde gerenciei o IBAMA em regiões isoladas da Amazônia, por exemplo, a cidade de Irunepé, que fica de balsa a 32 dias de Manaus, de barco com Rio Seco 17, com Rio Cheio 9 dias. Não há estradas, e de avião a passagem é R$2.000, leva 4 horas num bimotor. Essas cidades, elas são as cidades que nós temos na Amazônia. De Manaus, nós só vamos a 7 cidades de estrada no estado do Amazonas. As outras 54 cidades, você só frequenta de barco. Essa é a realidade de um estado que, para discutir consórcio, precisa discutir integração. Um estado que tem cidades que cabem diversas Bélgicas dentro, municípios que se isolam dentro da sua área urbana, porque, se forem contar suas comunidades, jamais conseguirão chegar até elas. O estado do Amazonas tem, por incrível que pareça, 5.560 comunidades. O que o Brasil tem de cidades, nós temos de comunidades, que são aqueles povoados isolados pelo meio da selva. Isso são aqueles catalogados. Nós não estamos falando daquelas não contabilizadas, que são as tribos ainda isoladas, que não têm contato humano. Ok? Então, com base nisso, a gente desenvolve a seguinte pesquisa de tese: governos locais para boa governança ambiental. Isso vem com um questionamento. O modelo de gestão ambiental praticado no Brasil, onde as esferas governamentais mais próximas do cidadão foram fragilizadas ao longo da história. Os processos de descentralização foram incompletos, sem possibilidade de aplicação de instrumentos de gestão como a accountability, torna inviável o estabelecimento da boa governança ambiental na escala local. Isso é uma hipótese, professor, onde a gente consegue partir de uma transversalidade a partir da gestão ambiental, que acaba se somando às demais áreas da gestão pública. A nossa descentralização, em todas as áreas, vem da nossa formação. E aí a gente começa a entender a nossa formação quando a gente vê as nações e o mundo. Ali eu coloco, muito rápido, 8 nações, das quais todas ali europeias, todas formadas antes de Cristo, todas formadas a partir do interesse local, todas formadas a partir da junção das tribos, das famílias, das comunidades, e hoje grandes nações bem definidas, com suas situações, digamos, organizacionais bem delimitadas. Enquanto que o Brasil, esses são dados fornecidos pelo IBGE, tem a sua primeira contabilidade de governo local em 1872, quando nós tínhamos 642 municípios. E aqui nós começamos a formatar um Brasil a nível de governo local. No entanto, o primeiro governo local brasileiro surgiu antes do povo. Quando Tomé de Souza desceu aqui com uma determinação, um decreto, dando a ele o poder de fundar as cidades e depois colocar o povo em cima. Assim ele organizou os primeiros povoados. Esse é o pacto federativo que a gente consegue chegar estudando, a partir da governança ambiental, nossa legislação e o modelo de federação baseado na literatura mais norte-americana, que trata como isonomia entre entes, não hierarquia e mais autonomia. Percebe-se o quê? A isonomia, iguais entre si e com câmara alta. Isso garante isonomia. Note-se que a União tem ali a sua esfera, o Estado tem a dele e o município tem a dele. Parece hierarquizado,
se nós colocarmos a realidade do Brasil, porque o Estado representa na União, está aqui o Senado, mas o município não atinge. Tanto é que não existe senador do município. Não existe senador municipal. O Estado é ente federado. A União diz que o município é ente federado. Não vou discutir juridicamente se isso é um estelionato constitucional, até porque não é minha área de formação. Mas é o modelo. A não hierarquia, esferas de poder, deveriam ser horizontais, estão verticais. Autonomia, capacidade jurídica, econômica, territorial, política, administrativa. O Brasil se divide em municípios ou o Brasil se divide em estados que reúnem municípios? Essa é a outra questão que eu preciso também encontrar respostas. E aqui eu venho para o tema de hoje. Universidade. Pode ser universidade, com aquele Czinho no lugar do S? Aí eu teria um erro de português, mas eu teria um acerto na nossa assertiva. Eu botei esse prédio aqui porque eu coloquei numa aula que eu dei para os alunos de administração. Essa visão desse prédio antigo é a visão que se tem do outro lado, do poder que eu não alcanço. O prefeito do interior do Amazonas, eu mostrei esse prédio para ele, ele disse: Marcelo, é assim que eu vejo a universidade. Aquele prédio antigo, monumental, inacessível, distante, bonito. Ao mesmo tempo, eu mostrei esse prédio para um aluno e ele disse: é assim que eu vejo a prefeitura. Aquele prédio bonito, monumental. Ou seja, os dois têm a mesma visão, os dois têm a mesma percepção e os dois estão equivocados, tanto a prefeitura quanto a universidade. Hoje pela manhã, eu comentei agora há pouco com a Márcia, que eu percebi que todas as ações apresentadas aqui tiveram a interface da universidade. Todos os prefeitos utilizaram, com certeza, os melhores arranjos que conseguiram encontrar nos seus assessores a partir da formação de cada um, a partir do conhecimento e da técnica de cada um, buscada na formação da universidade a partir do pensamento aqui, universidade com C. E a partir desse pensamento é que a gente entende esse tripé colocado pelos debatedores aqui. A universidade buscada no ensino, na extensão e na pesquisa. E eu ouso buscar aqui o que publicou a professora Carolina Fleck. Ela ficou pequena, mas eu vou ler aqui. Ela publicou esse fluxograma, onde ela diz que toda a demanda da universidade, inclusive também das prefeituras e de qualquer instituição, ela nasce de pessoas, parte para as ações coletivas, depois segue ensino, pesquisa e extensão, no caso da universidade, e tem que ter como fomentador e como objeto final o desenvolvimento regional. Aí vem para o seu território, para as demandas econômicas e sociais locais que desencadeiam na universidade e gira o fluxo de novo. Esse é o fluxo que a professora Fleck publicou e que eu acho perfeito. Ela gira na qualificação, no progresso e na mudança local. Isso aqui é um resumo que eu coloquei do Centro de Ciências do Ambiente, lá da Universidade do Amazonas. Projetos publicados em parceria com municípios no ano de 2013 e 2014. São demandas criadas a partir dos municípios, que procuraram o Centro de Ciências e assim desenvolveram projetos de pesquisa. Quais são os problemas desses projetos de pesquisa? Time, como colocou o professor Giovanni. O município de Coari, por exemplo, ele é um caso raro no Amazonas. Ele só depende em 25% do FMPE. Como colocou aqui o prefeito patriota, ele é uma exceção. Mesmo assim, ele buscou na academia buscar uma solução para os seus resíduos sólidos, porque lá ele tem uma base petroquímica. Então, a sua gestão de resíduos sólidos é diferente dos seus co-irmãos. E ele conseguiu uma pesquisa que embasou o seu plano de gestão. Além de muitos outros, nós temos 4 grandes centros
que hoje servem de bons parceiros aos municípios. E quais os caminhos que nós temos? Eu ouso apontar 5 passos que nós podemos publicitar aqui, onde eu digo a pesquisa precisa dos projetos de extensão para que ela se torne ensino e para que ela se torne realidade. Reafirmo, a grande função da universidade é o desenvolvimento regional. Se nós olharmos o Brasil a partir dos seus polos econômicos e sociais, nós vamos ver que onde há um bom desenvolvimento econômico atual, há uma boa universidade no seu entorno. E a função da universidade é essa, servir de desenvolvimento econômico e social para aquele entorno. A gestão municipal precisa ser proponente, buscar as universidades, mas sabendo desse time, propondo resolução para esses times, e como buscar financiamento para esses caminhos. As universidades não são as únicas fontes, até porque elas também têm o caixa reduzido. As fundações de amparo à pesquisa, que os estados detêm, quase todos, são excelentes caminhos de financiamento. E o MEC tem caminhos de financiamento para pesquisa que podem resultar na extensão. É só olhar o PROEST, é só olhar o CESU. São 2 caminhos. No ano passado, o PROEST, no estado do Amazonas, que é um estado que pouco busca, financiou 179 projetos voltados a governos locais, aos municípios do interior. A formação é mais fácil, rápida e disseminadora. São os projetos que mais dão resultado, são aqueles que vão para a formação e capacitação dos funcionários, vão para a qualificação da mão de obra, para os cursos que os municípios necessitam. É possível unir, é necessário agir. Obrigado. Bom, muito obrigado aos meus 3 colegas aqui de painel, o professor Ricardo, o professor Giovanni, o professor Marcelo. Acho que nós tivemos aqui exposições excelentes, não apenas porque cumpriram o tempo, todas 3 cumpriram o tempo, todos podem ser cumprimentados à saída, não só pelo cumprimento do tempo, mas pela qualidade das suas apresentações, né? Quer dizer, em linha com a breve contextualização que eu fiz no início, e já logo passo a palavra ao auditório para que possa perguntar, interagir, enfim. Eu acho que o que a gente viu aqui foram casos de inequívoca demonstração da abertura, né, da universidade para os problemas da sociedade, em particular da gestão, e do caso da gestão municipal, das questões locais, né? Isso tanto do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão, quer dizer, isso se manifesta nessas 3, vamos dizer assim, macro ou modalidades de atuação da universidade. Tem 3 pontos que eu queria rapidamente explorar aqui na minha visão, mas eu acho que as apresentações deixam isso muito, muito patentes aqui. Seriam quase como 3 condições ou requisitos para que essa postura, para que essa integração da universidade com a gestão local ela pudesse acontecer. Em primeiro lugar, é uma questão, é uma percepção, é uma compreensão, é uma atitude, é uma disposição, é um estado cognitivo de alerta, de enxergar a universidade a serviço da sociedade e do desenvolvimento. Eu acho que isso está muito patente nas 3 falas, né? Em segundo lugar, além dessa percepção, dessa atitude, dessa disposição, é a questão de se estabelecerem os canais de comunicação ou de interlocução apropriados com a sociedade, né? Sejam eles mais organizados ou centralizados, canalizados, como, por exemplo, na experiência de Viçosa, que o Giovanni nos trouxe aqui, da Casa dos Prefeitos, ou imaginar que podem haver múltiplos canais de interlocução entre a universidade e suas várias áreas. A universidade é muito, usualmente, muito diversa também, internamente falando, né? Há muitas, não só as estruturas canônicas da academia, né?
mas há muitas comunidades epistêmicas que enxergam esse objeto, né, ou de intervenção ou de ensino de maneira diversa, e, obviamente, que isso é muito bom, mas, além da disposição, da maneira de ver, é criar os canais e mecanismos corretos de interlocução para acessar esses atores que estão no âmbito da sociedade. Em terceiro ponto, seria a capacidade de resposta, né? Capacidade de você oferecer um programa, né, seja no ensino, na pesquisa, seja na extensão. Na extensão pode ser muitas coisas ao mesmo tempo, e a extensão casada com o ensino, integrada com a pesquisa, com o ensino, só melhora o ensino, só melhora a pesquisa e só melhora a extensão. Eu acho que é um pouco nisso, essa potencialização dessa atuação conjunta, que a universidade pode, de fato, elevar a uma potência significativa aquilo que ela já faz comumente nessas três searas do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, isso ficou muito forte para mim, ouvindo a fala de vocês, isso apareceu com cores mais nítidas ainda. Então, encerro o meu comentário, né, e abro o debate à plateia para que possa fazer as suas considerações, questões, etc., aos nossos digníssimos palestrantes. Por favor. Professor, eu estou no sentimento de aquela criança pequena, de Cosmo Damião, lutando pelo e tão feliz. Estou por várias razões. Primeiro, porque realmente acreditamos nisso. O senhor sabe muito bem, a CNM tentou várias vezes aproximar, acho que tem uma disponibilidade do presidente muito forte para que isso aconteça, e está acontecendo, e começa a acontecer. Então, essa alegria começa por aí. Depois, essa alegria é porque, individualmente, aqui nessa mesa tem um apreço, tem um carinho, tem uma história de relação com a CNM. Então, aí está faltando aqui o representante da região Nordeste, não, está ali Patriota, uma série de representantes do Nordeste, mas ficou realmente a Universidade Federal de João Pessoa, da Paraíba. A UNB, mas de qualquer maneira está muito bem, ou seja, Brasília está muito bem representado pela PUC, o professor Humberto Falcão, que carrega com a gente a questão da gestão. Então, também aqui é um segundo momento de alegria. Mas a alegria não pode parar, a alegria tem que continuar, a brincadeira tem que ser levada para frente. A proposta disso aqui é não só a gente reencontrar os amigos, mas que a gente dê seguimento e dê compromisso para a CNM, que não seja compromisso do Cosme e Damião, mas que seja um compromisso institucional. Vejo duas coisas aqui muito notórias. Uma universidade, já brincamos com várias palavras, mas essa eu ainda não tinha caído na minha... O Observatório da Cidade já tinha chegado, o Municiência chegou, mas a universidade não tinha. Isso como a CNM, junto com as universidades, pode criar uma rede de colaboração desses municípios. Isso é uma coisa. A outra discussão que o Hermani coloca também é como a CNM pode embasar a sua tomada de decisão e a sua capacidade de influenciar as transformações políticas nacionais por meio da universidade. Tudo que o Hermani falou aí de uma carta, seja ela um plano doméstico ou até no plano internacional, porque muitas vezes ela tem que andar junto. E aqui eu tento lançar algum desafio. Nós já conversamos com o Giovanni mais cedo, da nossa parte da CNM. Aparentemente, nós estávamos no seminário de modernização de gestão em São Paulo, e vários prefeitos devem falar assim: se eu tivesse a condição de, em algum momento, indicar o que eu tenho interesse, e em algum momento, alguma rede, apoiar e abraçar aquilo ali e tocar comigo, eu só queria saber onde eu coloco essa informação. Então, a CNM tem condição, junto com as universidades, de criar essa plataforma para uma troca, Giovanni, aí, a gente multiplicar as casas do prefeito, ou, quem sabe, criar várias universidades com C. E aí uma proposta, Giovanni, que a gente já construiu ali no bastidor. Isso aqui é uma rede que a CNM tem. Individualmente, aqui, cada um foi um trabalho, cada um também tem a sua própria rede. A gente tem condição de multiplicar isso por muito mais. Quem sabe a gente leva para o ano que vem um evento para Viçosa, para tentar trazer quais universidades querem construir com a gente um modelo de apoio, de assistência. Então, reforço essa pergunta e, de antemão, já posso dizer que a posição do presidente Paulo é de total apoio. Nós estamos num momento, e estou aqui com
2 eternos diretores, embora colaboradores atuais, mas são eternos diretores da CNM. Estamos na fase de escola de gestão, em que a CNM está lutando pela utilidade pública, por caráter, educação e pesquisa continuada. Então, para nós, tem tudo a ver na nossa estratégia 2016 e para dar continuidade. Esse de um lado. Também convidamos as universidades, quem puder, nós já assumimos um compromisso de estar sistematizando essas experiências. Eu acho que não só o time, Giovanni, mas eu acho que a prática, a gente colar, que nós estamos falando, né, tá junto com quem realmente está fazendo, porque tem muita gente que a gente não tem que ensinar. Às vezes nosso papel não é nem muito de ensinar, é aproveitar quem fez, quem praticou e tudo mais, e ajudar a replicar isso no meio. Então, já convidamos também esse grupo inicial, que nós vamos estar com a gente na continuidade da Munisciência, né, Márcia e Denise, que estão capitaneando esse projeto, onde a gente espera apoiar os 5 municípios aqui a um com o outro, replicar a sua experiência e a gente poder aprender. E, numa terceira dimensão, individualmente, nas várias temáticas, apoiar, continuar com a CNM nessa luta, seja numa área mais específica de meio ambiente, seja uma carta de descentralização, que, por exemplo, acabamos de voltar de Paris, já tem uma definição que a Federação Espanhola de Municípios já quer a nova Carta Ibero-Americana, e já está marcado 11 de março na Colômbia, Bogotá, o nosso seminário de descentralização, isso é conversa futura. Então, a gente quer colar, quer caminhar junto, não é interesse da CNM caminhar sozinho, né, nesse espaço. Então, jogo esses desafios e, ao mesmo tempo que eu, com 2 eternos diretores, comprometo com a CNM a dar seguimento, se assim for assumido pelos senhores. Opa, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês. O Giovanni gostaria de responder rapidamente antes da próxima, por favor. Professor. Gustavo e demais, eu, antes de vir para cá, eu conversei com a reitora e ela colocou a universidade à disposição. Como eu falei, nós estamos fazendo uma reestruturação, reestudando, revendo a questão da casa, porque ela precisa também se readequar aos novos tempos. 2009 era uma realidade, 2012 foi outra, 2016 vai ser outra. E a universidade tem que acompanhar, e às vezes não é só acompanhar, mas dar o norte. Então, a gente está disponível, inclusive, para replicar e discutir mais profundamente os pontos fracos, os fortes, etc., disso, e tentar replicar isso aí com relação à rede. Evidentemente que a Universidade de Viçosa está aberta a isso, o Instituto de Políticas Públicas também. Eu acredito que a iniciativa de vocês é louvável, porque a nossa iniciativa, eu esqueci de falar para vocês, nasceu de uma demanda sequencial dos prefeitos que não tinham projetos. Eles não tinham equipe qualificada para elaborar projetos. Só para contar um caso rápido aí que aconteceu, a cidade de Viçosa do Ceará, que fica na divisa entre o Piauí e o Ceará, não é isso? Na divisa do... Eu não sei, Viçosa do Ceará. Eu não sei quantos 1000 quilômetros que fica de lá. O prefeito foi a Viçosa, ele estava com um projeto de manejo de bacia hidrográfica. Nós montamos uma equipe no Departamento de Engenharia Florestal. Essa equipe foi para Viçosa do Ceará, montou o projeto lá, um projeto de 2,5 milhões. Ele colocou o projeto para o Banco do Nordeste para ser aprovado. E, ao mesmo tempo, o prefeito de Acaiaca, próximo de Viçosa, 3.000 habitantes, ou 4.000 habitantes, pediram revitalização de praça. A R$3.000 a universidade fez revitalização de 2 praças. Os estudantes comemoraram lá na cidade isso. Então, assim, para nós, é a vocação que nós estamos passando para o estudante e é um comprometimento da universidade essa relação extensionista. Opa, boa tarde. Eu gostaria primeiro de parabenizar a mesa, né? Excelentes palestras. Bom, essa aproximação com a universidade, realmente eu acho salutar demais. Eu conheço a universidade, eu tive meu trabalho de pós-graduação e tudo mais. Hoje eu atuo na área da iniciativa privada, mas nunca perdi essa relação, faço Ph.D. e tudo, né? Mas eu acho que existem diversas oportunidades para a universidade, de fato, colaborar, particularmente lá no nosso caso, por exemplo, como a gente trabalha com indicadores, principalmente indicadores de violência. Uma das ações que a gente tentou no início, mas é um desafio, era montar um laboratório, um observatório de segurança cidadã. Na época, a gente até tentou formar isso até com os jovens, né, secundaristas e tudo mais, mas a necessidade de ter os coordenadores, os orientadores, aqueles que sabem como fazer, de fato, uma pesquisa de qualidade, né, quantitativa e tudo mais, está na universidade. Né? Então, acho que
com o nosso projeto, com o projeto de Astorga, né, aquelas relacionamentos entre educação e os desafios. Eu acho que a universidade pode, sim, dar um apoio de diversas formas, né? Então, era mais uma provocação, né, e dizer que realmente seria muito bem-vinda aí a relação com vocês, tá bom? Muito obrigado. Autoridades são as maiores, rapaz. Flagelado da seca como eu, o que é que eu vou dizer? Porque eu estava pensando aqui. Em cima disso ainda tem 5 anos de seca, a zika, com chikungunya, um nome feio da peste, e agora microcefalia. Pernambuco é o campeão. Mas a vigilância também está notificando, né? Também é um sinal. Tem estado que tem e não notifica. Não funciona a vigilância. Aí tem pessoas que não entendem por que é que tem essa estatística. Também tem isso. Olha, eu vou provocar os acadêmicos. Pode meter o cacete, porque eu não estou aqui para agradar nem bater palma. Seguinte, em vez de dizer os municípios se aproximam da universidade, a conversa aqui é daqui para lá. Não o contrário. A academia começa a abrir as portas e se aproximar dos municípios que é onde o povo vive. E, claro, meu professor Giovanni, claro que tudo o que é o desafio, o que é a perspectiva do universo? É conhecimento. E é o próprio prefeito. Se ele não tiver uma base de conhecimento e uma equipe melhor do que ele, não vai para canto nenhum. Então, toda vez que o senhor quiser ligar qualquer coisa de sucesso à universidade, fique tranquilo, passa por lá, não tem problema. Mas isso é só para lhe agradar, depois é que vem. Vê só, eu não entendo negócio de academia, de universidade, eu não entendo, porque eu sou um matuto grosseiro lá do sertão. Lá a gente chama de broco, para não dizer burro. Vê só, dizem que a universidade gasta muito com pesquisa e que não prioriza extensão. Eu não sei. Isso é mais lá no meu terreiro. Lá do terreiro de vocês, já vi que aqui tem até a casa dos prefeitos. Né? E o senhor também não falou de custo. Parece que faz um plano de trabalho e um convênio e é tudo de graça. Se for assim, é bom. Depois o senhor explica para nós. Não tem custo, a universidade assume como um projeto de extensão. Então, eu acho a impressão. Eu tenho impressões só. Eu não tenho conclusão nenhuma porque eu não tenho pesquisa, não tenho estudo sobre isso. Agora, vocês, todos devem ter tudo sistematizado aí para dizer para nós. Tem setores da universidade, que eu acho que vocês participam desses setores, que têm essa abertura de interação e de diálogo. Mas a impressão que eu tenho é que não é uma coisa ainda 100% incorporada pela universidade, de fazer acontecer, de botar esses laboratórios, esses pesquisadores, esses gênios, sair da teoria, que pesquisa tanta teoria, e se resume em teoria, e ir para a resolução, a aplicação do que já tem acumulado. Já tem pesquisa demais. Claro que tem setores que precisam. Agora mesmo tem um mosquito que dá dano em nós tudinho. Em universidade, em pesquisador e tudo. Um mosquito só, trazendo um monte de doença e acabando, e pode acabar com o Brasil do jeito que vai. Não brinque, não, porque se a zika pegar um, o cabo esmorece, vai para o canto da parede, não aguenta. E o mosquito deita e rola. O ovo do bichinho, dizem, essa doença nova microcefalia, diz que existem 200 causas, mas ninguém tem certeza de nada, não conhece. E o da dengue, que é o mesmo rapaz, o mesmo sem vergonha, safadinho, está lá, né, diz que o ovo dele fica 8 meses na parede da caixa d'água. E o sol com 50 graus, e em Patos, a semana passada, deu 54 graus. Será que tem calor? E o ovo está vivo. Ele está adquirindo resistência, mais resistência, né, uma mutação constante. Aí sim, aí eu acho que aí a pesquisa vai resolver o problema do povo. Mas a quantidade de alternativas, de soluções, o banco de informações, de dados, de coisa testada para fazer, e tome pesquisa, porque há uma crítica forte dizendo que é muita gente querendo ser doutor, porque o salário aumenta. Do mestre vai para doutor e não sei o quê. Isso é uma crítica muito forte. A menina minha alagoana ali dá uma gaitada. É para ser doutor, porque o pulo do professor que é mestre para doutorar é grande no salário, na carreira. E aí toma pesquisa para dentro, para si mesmo.
Tá entendendo? Tome horas e mais horas de leitura e de escrita, de papel e mais papel, quando a comunidade está bem pertinho da universidade e não tem ninguém, nenhum doutor lá ajudando a resolver problemas bem simples, com as soluções já técnicas, tecnológicas já acumuladas. Então, acho que o modelo, e são tudo impressões, né? Eu estou falando para agradar ninguém. Eu estou querendo explicações, se existe. Né? E se é assim mesmo, se eu estou redondamente enganado, que eu acho que eu devo estar enganado mesmo. A informação, quando chega lá, é muito tarde. Então, é muito bom, Gustavo, essa mesa, com essa tropa, para não ficar eles achando que é a prefeitura só, que aquele prédio é só a prefeitura. Eu acho que é muito mais a universidade. É muito mais quatro paredes. Ainda tem muito doutor isolado da população, dos reais problemas da população. Que problema tem demais. E como é nós, sociedade, que pagamos, que financiamos, né, então que essa turma se envolva, se sinta empregada do povo, como nós somos servidores públicos, né, que esteja a serviço, né, que as aulas, o laboratório seja lá na vida real da população, no rural, que eu gostei da história aí da produção, né, em cima de soluções concretas e de melhoria de produtividade, de modelo de gestão com eficiência, de resultados, que não vai servir para a universidade, não, resultado nem para prefeito, não, é para o povo. É tudo pago e financiado pelo povo. Né, que abra essas portas, que interajam mais, que façam projetos. O laboratório é a comunidade, é resolução de problemas. Né? Para quando chegar assim, numa apresentação dessa, todo mundo ter uma lâmina no final. Olha, no entorno que nós aplicamos, aqui era problema tal, aqui a universidade, junto com o povo, construiu essas soluções. Problema tal, resolvido, problema tal. Eu sei que talvez não tenha sido pedido, eu sei que tem uma lista grande, mas era bom focar em resultado. A sociedade está cobrando resultado de nós que somos pagos pelo dinheiro dele. O que é que a gente está produzindo de resultado? Conhecimento a serviço da comunidade. Qual é a linha, se é que tem que fazer pesquisa, o que é que tem o pouco que pesquisar e muito mais extensão em função disso. Claro que deve ter muita coisa acumulada nas universidades onde os senhores atuam. Lá no meu terreiro é pouco. Pouco. E a maioria dos professores é na pesquisa. E tome dinheiro para pesquisa. E pesquisa. E extensão muito devagar. Tem, claro, professores vocacionados por vontade própria, por orientação de política geral da universidade, é muito pouco. Não é da cultura. Então, essas provocações, vocês me desculpem a franqueza, eu falo alto assim porque eu sou meio moco para poder eu escutar. Não é para vocês, não. É para poder a gente animar, se acordar. Sem dúvida. Obrigado. Muito eu que agradeço, prefeito Patriota. Vamos ouvir, então, as colocações do prefeito Fernando. Por favor. Daqui a pouco eu vou convidar o prefeito Patriota para a gente fazer um time. É a primeira vez que eu o encontro, mas parece que ele levanta a bola para eu chutar, depois eu levanto a bola para ele chutar. Nós estamos combinando bem. Isso aí, no meu tempo de estudante, é o que a gente chamava de Universidade Torre de Marfim. Ela produz para si mesma, ela consome e morre tudo lá dentro. Mas não precisa ser necessariamente assim. Eu vi uma coincidência muito grande no que o professor Marcelo e o professor Ricardo falaram com relação à questão do município. O município, a independência dele, a autonomia dele, claudica das duas pernas. Claudica porque, muito bem simbolizado, porque nós não temos senador do município. Então, institucionalmente, o município é um ente autônomo que não tem uma representação adequada, política adequada. E, do ponto de vista econômico e financeiro, obviamente, o município não existe, porque os senhores deputados, os senhores senadores se reúnem em Brasília, votam salário disso, salário daquilo outro, e não diz de onde vem o dinheiro. Os senadores e os deputados federais, eles têm autonomia para gerar despesa sem gerar a fonte de custeio. Pois é, mas eles geram para o município. Então, é o único político que tem no país, é o único gestor que tem no país que tem capacidade de gerar despesa sem dizer de onde é que vem o custeio.
Então, é onde o município claudica das duas pernas. Quando ele tenta apoiar numa, ele cai da outra e vice-versa, e vai aos tombos. Mas eu não vou me prolongar nesse aspecto. Eu vou pegar mais na linha levantada pelo prefeito patriota. O que a universidade tem de prático para levar para os municípios? Nós temos todos os municípios brasileiros têm, por exemplo, um problema com resíduo sólido. Todos. E nem me digam que a aterro sanitário é a solução, que alguns já implantaram. A maioria dos que já implantaram tiveram que desistir em algum lugar do caminho. Se não me engano, no último levantamento do IBGE, 3 de cada 5 perderam todo o investimento e virou lixão. É alguma coisa por aí assim. Entretanto, tem um livro de 1953 ou 54, alguma coisa assim, produzido na Universidade de Pernambuco, e eu hoje, infelizmente, não tenho mais esse livro, já li há muitos anos, em que um professor de Pernambuco pesquisava o lixo urbano como fonte de energia. E ele pesquisou em 2 linhas, mediante queima, produção de calor, e mediante biodigestão. No livro dele, pelo que eu me lembro, não se cuidava de reciclagem, até porque, naquele tempo, não existia o problema do plástico que existe hoje. Então, para onde foram essas pesquisas? Essas da Universidade de Pernambuco e todas as outras que foram feitas no Brasil, em várias universidades. Se a gente der uma pesquisa no Google, nós vamos achar várias pesquisas iniciadas, mas que não chegaram aos municípios. A Marinha Brasileira fez uma grande pesquisa em tratamento de resíduo urbano, também morreu em si mesmo. Nós temos muito pouco exemplo. E nós sabemos que o lixo ele pode ser queimado para gerar energia, ele pode ser, em grande parte, reciclado, ele pode ser compostado para virar adubo, um assunto que todas as universidades já trataram, todas as universidades que têm uma escola de agronomia, etc., já tratou, mas isso não chega aos municípios. Agora mesmo eu estou tentando implantar essa solução no meu município e não encontro apoio, não encontro literatura adequada. Eu encontro mais literatura na Califórnia do que no Brasil sobre, por exemplo, biodigestão. Então, essa é uma área que é uma tecnologia razoavelmente bem dominada. A China tem grandes pesquisas nisso, os Estados Unidos têm grandes pesquisas nisso. Por que a universidade não leva isso para os municípios? Dizer, olha, um biodigestor se faz assim, vamos fazer um padrão brasileiro de biodigestão, vamos adotar nos municípios conforme o porte, ou onde tem excesso de pneu, vamos dar tal solução para o pneu. Enfim, resultados práticos, que tem pesquisa acadêmica concluída, mas que não se transformou no benefício para a sociedade brasileira. Então, essa é uma área que eu acho que a universidade está devendo muito à sociedade. Outra área. Nós sabemos que os municípios gastam muito dinheiro com estradas vicinais. E a técnica é péssima. É péssima. Quem define como se faz estrada é o operador de uma máquina. O operador de uma máquina, que tem uma máquina muito potente na mão, a ideia dele de fazer estrada é passar uma lâmina, afundar aquela estrada um pouco mais e arretar, aplainar. Aquilo choveu, faz mais buraco, ele vem de novo e vão fazendo cavas, parece estrada de carro de boi. Onde estão as universidades para dizer para o município, nós vamos lhes ensinar como fazer estrada vicinal de baixo custo e de boa conservação? Talvez, por exemplo, com cascalho, talvez com solo cimento, que é outra pesquisa que muito se fez, mas não chegou no município. Onde é que estão os resultados práticos do solo cimento nas rodovias? Antigamente se fazia aeroporto com solo cimento. Hoje você não consegue um engenheiro sequer que sai da universidade que saiba ao menos o que é solo cimento ou ferro cimento. Pode procurar um engenheiro, ele sai da universidade, ele não sabe o que é. Então, essa tecnologia está ultrapassada ou as universidades se desinteressaram por ela. Problema que todo município tem, ponte. Ponte. Desde a época dos romanos, nós temos um problema de construir pontes. Será que não é possível sistematizar, as universidades sistematizarem alguns modelos de ponte, seja de madeira, seja de concreto armado, seja pré-fabricado de concreto, e dizer, olha, ponte até tal extensão se faz assim, um modelo pronto, uma receita de bolo, que barateasse para os municípios e, quem sabe, até os consórcios pudessem produzir em série e atender as necessidades de pontes dos municípios. Hoje nós construímos ponte de madeira, empiricamente, ela dura 3 meses, a cada 3 meses tem que ir lá e refazer a ponte, mas nós sabemos que tem ponte de madeira que dura 100, 200 anos. Então, onde é que está essa tecnologia das universidades, a pesquisa das universidades? É outra área que eu acho que a universidade
pode levar grande benefício ao município, grandes economias para o município. Outra área, iluminação pública. Os municípios, nossos municípios, gastam muito dinheiro. A iluminação pública nossa é extremamente ineficiente. Os postes são mal colocados, o dimensionamento da potência das lâmpadas é muito mal feita, a tecnologia da geração de luz, seja vapor de sódio, vapor metálico, vapor de mercúrio ou LED, os municípios não dominam, os prefeitos não dominam, não sabem como escolher a melhor tecnologia, e, com certeza, nós podemos tornar a iluminação pública muito mais eficiente, muito mais barata, com o conhecimento que as universidades certamente dominam, mas que não chegam até as prefeituras. E são casos práticos para a administração municipal. Controle de frota. Controle de frota, por incrível que pareça, é uma coisa assim, do outro mundo nos municípios. Meu município tem cerca de 130 veículos, e foi a maior dificuldade dar um mínimo de organização nesses veículos. O consumo é estúpido, a desorganização é total, não existe manutenção preventiva, gasta-se muito dinheiro e tem pouco resultado. Será que as universidades não têm bons conhecimentos na área de manutenção de frota? E a coisa mais simples que tem, parece mais simples, transporte escolar. Deve ter vários municípios aqui. Me levante o dedo que não tem problema com transporte escolar. Parece uma coisa trivial. E, entretanto, no meu município custa 3 milhões por ano. E é extremamente mal feito, extremamente desorganizado. Tem 3 anos que eu estou lá na batalha para dar um mínimo de lógica no sistema, e não tem gente que saiba fazer, e não tem software adequado. Nos Estados Unidos, todo transporte escolar é regulado por software. Tem regras governamentais e tem software que você dá os alunos, você dá a posição das escolas, e ele calcula todas as rotas para você. Não é um problema trivial. Quem já procurou saber como é que você controla, por exemplo, 40 rotas rurais para pegar 600 alunos, dividido pelo território, matematicamente não é um problema trivial. Por acaso, como eu pratico um esporte chamado orientação, e eu tenho o hábito de sair pela floresta, pelo deserto, pelo mar, navegando só com a bússola, eu tive que desenvolver determinados conhecimentos de melhor percurso do ponto de vista energético, melhor percurso do ponto de vista de tempo, de distância, etc. Né? Então, eu consigo visualizar no transporte escolar algumas melhorias derivadas da minha experiência com esporte. Mas, certamente, para sistematizar isso no Brasil, nós precisamos de uma universidade para fazer um bom software que saiba calcular rotas de modo eficiente. São áreas, professores, que a universidade tem muito que colaborar e tem curiosidade acadêmica suficiente para interessar qualquer pesquisador. Além da extensão, tem problemas matemáticos ainda não solucionados, que têm que ser inventados ainda. Então, o convite que eu faço, aceitando a provocação ali do prefeito de Afogados, é essa. A universidade, certamente, tem muita pesquisa pura para fazer, e não deve parar nunca, mas, certamente, tem muito conhecimento já que poderia levar os municípios rapidamente. Essa era a minha colaboração na provocação do prefeito de Ingazeira, de Afogados de Ingazeira. Ok, muito obrigado. Eu vou chamar mais uma pergunta e serei obrigado a encerrar o debate. Depois os palestrantes, obviamente, responderão em bloco ao que foi colocado por vocês. Obrigado. Eu fiquei até satisfeita também quando o Patriota falou, porque eu estava me sentindo meio deslocada aqui. Será só eu que estou pensando diferente? Realmente, a universidade está muito longe da nossa ponta. Em termos de gestão, a universidade, eu até fiquei satisfeita de ver que algumas faculdades estão pensando em gestão pública, mas gestão pública não era feita dentro das universidades. Tanto que nós temos, era Getúlio Vargas, era Dom Cabral, era a ESAF. Então, assim, em termos de gestão, então, gestão pública, a universidade estava bem longe disso. O outro grande problema que eu vejo na universidade é que a avaliação das universidades hoje é feita pelo número de pesquisas e de publicações científicas. Então, isso é uma coisa que deixa a universidade muito longe da nossa realidade. Se aquele projeto, aquela pesquisa não vai gerar uma publicação, não é interesse da universidade. Então, os interesses da universidade estão longe da nossa realidade brasileira. Então,
para essa aproximação município, a universidade tem que repensar realmente a função dela na sociedade e repensar toda a estrutura dela para virar e realmente ser um ator de modificação da nossa sociedade. Então, acho que a gente tem que repensar a universidade, e ainda nós estamos muito longe. Foi muito bom saber que existem experiências inovadoras, para mim, realmente bastante inovadoras, porque não é a realidade da nossa universidade brasileira, principalmente a pública, que deveria estar a serviço da nossa população. Ok, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora aos apresentadores para que possam responder as colocações. Professor Ricardo, por gentileza. Bom, objetivamente, respondendo, por exemplo, no caso do direito, primeira coisa, nossas pesquisas lá no doutorado. Não adianta pesquisar, fazer um trabalho, arquivar e colocar na biblioteca. Nós primamos pela metodologia do estudo de caso. Tá? Principalmente porque nós temos um doutorado em políticas públicas. Qual é a política pública que essa tese de doutorado propõe? O que isso tem de diferente? Terça-feira nós vamos submeter a 8 candidatos ao doutorado a qualificação do projeto, e a pergunta básica é essa: qual é a tua política pública, qual é o estudo de caso? A metodologia é muito priorizada nesta questão. Concretamente, e esse desafio sempre me faz o Paulo Zilkowski, que já na linha do presidente Paulo aprendeu muito o nosso Gustavo, ou seja, não adianta vir falar se isso não tem um resultado, o que isso atende o prefeito. Então, nós já tivemos pesquisas. Quais são os problemas na nossa legislação hoje para melhorar a questão das prefeituras? É o que o direito pode fazer. Por exemplo, um projeto esse foi capitaneado pela doutora Helena e pelo presidente Paulo, que vincula a política pública nova a ter o recurso, a indicação do recurso, que recentemente foi apresentado no Congresso, foi o debate da Comissão do Pacto Federativo. Segundo, criar um fundo de compensação da saúde. Os prefeitos sabem que a obrigação constitucional é de 15%, mas não tem nenhum prefeito que investe 15% em saúde. É todo mundo acima de 20%, ou 29%, 25%, 29%, quase 30%. Então, se o prefeito aplicou no ano mais do que 15%, ele seria creditado num fundo que seria repassado no ano seguinte. Fizemos uma proposta que foi encaminhada para o Congresso Nacional na Comissão do Pacto Federativo, que agora, em todo esse momento político, ficou um pouco num papel secundário. Mais um, por exemplo, fim das emendas parlamentares e a transformação disso num fundo, sem perder esse dinheiro, num fundo de desenvolvimento municipal, em que os prefeitos, a partir do índice de repasse do FPM, seria redistribuído esse valor das emendas parlamentares, que o prefeito não precisa de pórtico de entrada, o prefeito precisa de recursos para pagar as contas públicas de saúde. Recentemente, eu vi agora na capa de um jornal gaúcho ontem, vem um recurso para pórtico de entrada. Eu estava cortando meu cabelo e um sujeito disse: mas para que pórtico de entrada? Não precisa disso. Aí eu respondi: o prefeito não tem o que fazer. Ou o prefeito recebe o pórtico de entrada, ou devolve o dinheiro, porque não tem autonomia, não se cumpre o princípio da subsidiariedade. O recurso não é decidido na esfera mais próxima, mas sim na mais distante. Por último, denunciação à lide ou chamamento ao processo nas ações de medicamentos. As ações de medicamentos, normalmente, que seriam de competência dos estados e da União, se promovem em relação ao município, porque é mais fácil, o juiz da comarca é mais fácil de entrar com a ação. E aí o juiz da comarca, na análise da responsabilidade solidária, diz: bom, União, Estados e municípios são responsáveis por saúde, condena o prefeito a fornecer o medicamento liminarmente. O prefeito é obrigado a fornecer, porque o prefeito vai preso se não cumpre, né? O prefeito vai preso. Então, o prefeito e o secretário são obrigados a fornecer, uma vez que o cidadão ingeriu o medicamento, acabou o processo. Aí o município teria que entrar com uma ação de ressarcimento do Estado-União. A nossa proposta seria que chamasse ao processo, denunciasse a lide em 24 horas o Estado ou a União para integrar o polo da relação processual antes do despacho liminar. São propostas que a gente construiu com a doutora Helena, com o apoio nosso. Enfim, a gente tem buscado, mesmo na área do direito, que não é uma área extensionista por natureza, a gente tem buscado o pé no chão. Mas, enfim, prefeito, o seu desafio e a sua observação, o senhor entende muito de universidade, porque esse debate é antigo da questão da pesquisa e da extensão. Nós estamos conseguindo avançar.
Na Universidade de Santa Cruz, a gente tem um pró-reitor que estaria comigo hoje de extensão e vai estar no próximo evento, já pediu, que, a partir do Núcleo de Gestão Pública, nós estamos incentivando muito, sim, o pé na extensão, o contato efetivo com o prefeito e a prefeitura. Obrigado pela oportunidade, à Unisc, e nós gostaríamos de continuar integrando aqui uma origem de um comitê básico da universidade ou do Municência que saísse desse evento para nós agregarmos. E muito importante, ainda na saída que eu esqueci de falar, participei, prefeito, isso é muito importante, está acontecendo aqui hoje. Eu participei de um evento, esse que eu citei do tempo, em que o professor Antônio Cândido coordenou um evento que nós passamos 4 horas discutindo, 7 professores da universidade e 80 prefeitos. Lá o debate do direito e da questão municipal é feito como nós estamos fazendo aqui. O prefeito pergunta para o professor pergunta para o prefeito, eles convergem, a autoridade pública e a universidade discutem junto e falam de igual para igual e batem forte nos debates e sai sempre um trabalho interessante como está saindo hoje aqui. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado. Giovanni, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro para todos que eu sou crítico. Eu exerço a crítica dentro da própria universidade. Sugiro, inclusive, um nome do sociólogo Boaventura dos Souza Santos, que escreveu aquele livro Pela Mão de Alice, que ele tem uma crítica muito boa para as universidades, até para o encontro da CNM aqui, que seria bom para os dirigentes da universidade também estarem convivendo com pensadores da atualidade. Com relação à questão da busca da universidade à sociedade, eu não tenho conhecimento para te falar a questão da relação pesquisa e extensão, mas eu sei que a extensão, a Universidade Federal de Viçosa fez o primeiro evento extensionista do Brasil, que foi a Semana do Fazendeiro, em 1929, onde a Universidade Federal, ininterruptamente até esse ano, 86 anos já de feira, onde a gente faz cursos de curta duração e cursos que custam assim, 20, 30 reais para o agricultor. Então, a gente tem um perfil extensionista muito grande. Mas, quando eu falei para vocês, eu também entendo que a universidade tem um débito com a sociedade e ela tem que devolver para essa sociedade o que ela recebe sob a forma de recursos. Por isso, o nosso interesse em formar estudantes que têm a visão municipalista, porque eles também têm que ter esse perfil, além dos outros perfis. Então, assim, eu levo com muita alegria essa sua crítica, vou passar isso para a reitora, e eu sempre vai reforçar o que eu penso também, não tenha dúvida, viu? E com relação a bom despacho, eu posso responder as suas perguntas naquilo que a universidade pode fazer. Na questão de resíduos sólidos, a gente tem um laboratório de engenharia sanitária e ambiental, onde eu pus na relação lá que é a nossa maior demanda. Nós já devemos ter atendido mais de 40 municípios. Só um parênteses, eu não respondi a questão do recurso, como é que funciona. Como a universidade não tem intuito de lucro, objetivo de lucro, não vou dizer que é 0,800, mas eu posso dizer que é 0,300. É uma planilha feita com os bolsistas, R$300 por mês para os bolsistas, diária, alimentação. É uma coisa muito transparente, muito clara. Então, assim... Não, é uma coisa muito clara mesmo. Então, assim, não tem... É um plano de trabalho, o prefeito questiona o que quiser questionar. É muito simples, muito simples. É que nem eu falei para vocês, um plano diretor para 7 municípios, R$160 mil, hein? Dividido por 7. Então, assim, não dá... Né? Agora, com relação ao saneamento básico, a gente tem esse laboratório, só que a nossa principal demanda, viu, prefeito? Então, assim, a gente tem um gargalo de atendimento ali, realmente tem. Estradas rurais. Existe um departamento de solos na universidade que desenvolveu um projeto de estradas rurais de baixo custo. A gente estava entrando num programa do governo de Minas chamado Estradas de Minas. Só que o programa foi interrompido. Era para reconstruir estradas rurais. Nós temos um município lá próximo de Ponte Nova, por exemplo, tem acho que 530 quilômetros de estradas rurais. Está pedindo ajuda para a gente. Mas, com relação também à iluminação pública, eu não sei te falar, e controles de frota. O que eu penso que seria interessante, eu acho que aí a CNM tem
está criando esse núcleo aí, não só pensante, mas de execução, é que isso deveria ser levado também para as universidades. Porque a universidade ela continua sendo uma torre de marfim, de certa forma. A pessoa entra numa rotina ali, é difícil. Então, eu tenho que fazer essa meia-culpa também. Mas, às vezes, os pesquisadores, ou mesmo a gente que trabalha na linha de frente, não percebe. A gente começa a perceber mais os problemas. Saneamento básico, estradas rurais, etc. Então, aceito a crítica como um impulso para a gente melhorar cada vez mais, ainda mais nesse momento que a gente está readequando a Casa dos Prefeitos. Obrigado. Marcelo, por favor. Bem, começando respondendo ao prefeito Patriota, queria lhe dizer que o senhor entende mais de universidade do que muita gente que estuda na Universidade Federal do Amazonas. O senhor sabe o funcionamento perfeito dessa briga que é histórica. Eu quero lhe dizer o seguinte, a cidade que eu nasci se chama Santarém, no estado do Pará. Ela tem 380 mil habitantes e tem 200 mil santarenos que moram em Manaus. Quase uma outra Santarém. Nós, até a década de 90, migrávamos para Manaus ou para Belém para poder educar a nós mesmos. Os pais da gente tinham que decidir para onde levar os filhos quando inteiravam uma certa idade, ou eles tinham o segundo grau e acabou-se. Não tinha universidade em Santarém. E Santarém é exatamente no meio de caminho entre Belém e Manaus. 900 quilômetros para Manaus, 900 quilômetros para Belém. Como Manaus tinha um polo industrial e não tem exploração ambiental, preferia-se lá, porque não era uma maneira mais sustentável de criar o filho. Era uma maneira mais perto, porque em Belém existe pecuária, existe exploração da madeira, existe pesca marinha, ou seja, o menino vai para longe para trabalhar. Manaus ele fica ali por perto, no polo industrial, então os pais decidiam muito ir para Manaus. Essa falta de pesquisa, aliás, de extensão, é uma realidade nacional, que hoje começa a mudar. Essa abertura que nós estamos tendo aqui, eu tenho um exemplo forte para lhe dizer. Em 2009, eu era secretário de Meio Ambiente da cidade de Manaus, junto com a CNM, ali na figura do Gustavo, fizemos a primeira cúpula amazônica de prefeitos e meio ambiente. Tivemos 339 prefeitos de 9 países amazônicos em 3 dias em Manaus, discutindo com a academia. Aquele evento me arrepiou. Aquele evento foi fenomenal. Nós convidamos uma agência da ONU para assistir, e a agência da ONU também nos assustou, porque levou mais, se não me engano, foram 20 países, não foi, Gustavo? Até a África do Sul, prefeito da África do Sul apareceu lá em Manaus. Apareceu um representante da prefeita de Atlanta, nos Estados Unidos. E aquilo foi organizado com 6 meses pela CNM, com seu expertise. Manaus não sabia fazer aquele tipo de evento. E nós tínhamos uma bandeira, que era furar os movimentos municipalistas internacionais e conseguir atravessar o que haveria na COP15 em Copenhague. E aquilo houve uma aceitação tão grande que a CGLU mandou dizer que seria um evento da CGLU-ONU. Aí o Gustavo chegou comigo e deu essa notícia. Olha, a ONU disse que referendou o nosso evento. Mas por causa da aceitação dos prefeitos. E durante aqueles 3 dias, pesquisadores que nunca tinham visto um prefeito cara a cara, tiveram que ver vários patriotas, durante 3 dias, perguntar onde é que estava a extensão. 3 dias. E os assuntos, já respondendo ao prefeito Fernando, os assuntos foram muito mais longe do que esses que foram postos aqui. Foram sobre o pescado, foram sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos, para onde nós iríamos num futuro breve. Teve um prefeito que fez uma pergunta fantástica. Ele disse para o pesquisador, que pesquisa recurso mineral, qual era a riqueza da Amazônia. O cara disse incalculável. Ele disse, não, doutor, não vale nada, porque onde está não nos angaria R$1 para a saúde pública. E quando sai, só deixa o rombo. Ou seja, quando sai privatizado. Também não deixa R$1 para a saúde pública. Então, o pesquisador acaba se envolvendo no dia a dia daquela comunidade. Aquela pesquisa sobre aquela jazida gigantesca virou nada, vira pó.
frente ao conhecimento tradicional associado e à realidade daquele município. Ou seja, a universidade ela vem abrindo as portas gradativamente. Aquela universidade dos muros fechados, imaginem que as universidades elas se constituíram durante o período de exceção que o Brasil passou, como também grandes focos de resistência, e aí se fecharam da sua parte. Hoje, abrir esses muros, quebrar esses lacres e fazer essa pesquisa virar extensão obrigatoriamente, como a gente assiste aqui o professor Ricardo dizer, que se não tem continuidade, se a educação não é continuada, se ela não estende, como a extensão manda, até o resultado final, tem pouco valia, é muito difícil. E para responder já a pergunta da doutora, eu diria que a proposta final colocada pelo Gustavo, para mim, é a grande solução. Criar a rede de universidades dentro da CNM é pescar aqui, como prefeitos, o que há de soluções. Uma amiga minha do sul do estado do Amazonas foi fazer o curso de engenharia de tráfego na Universidade de Boston. Ela nunca voltou. Ela ficou na prefeitura de Boston como engenheira de tráfego. Ela foi tão boa aluna, que a prefeitura ela tinha esse programa de pescar os bons alunos, os bons projetos. E no dia que ela formou, o convite já estava lá. Está aqui. Você está sendo reconhecida pelo seu projeto. Não era pelo salário, prefeito Fernando, só está certo. Era pelo projeto dela. Foi extremamente bem avaliado. E ela está lá até hoje. Nós temos no Rio de Janeiro um centro de estudos de tráfego, que tem esse software de monitoramento do trânsito e de transporte escolar. Nós temos aqui em Brasília um centro avançadíssimo de gestão da qualidade urbana, na UNB. Nós temos em várias universidades, vários centros de estudos com muitos resultados. O que nós precisamos, Gustavo, é dentro da CNM, esse barco de pesca, bons pescadores, e botar todo mundo junto para construir essa rede de informações, essa universidade com C. Ok, muito obrigado. Municência.